Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora de Podcast, onde eu, Matheus Stenger, junto com a minha parceira Rosemary Marafigo, estaremos entrevistando uma série de convidados para trazer temas interessantes para vocês, nossos queridos ouvintes. E hoje, qual que é o tema, Rose? Então, hoje nós temos mais um episódio aí com os nossos parceiros lá do Hospital de Olhos da Serra, que é um hospital referência exclusivo de oftalmologista aqui na região, né? E conosco hoje, então, para falar sobre estrabismo, estamos com a doutora Mônica Maués da Labrida. Doutora Mônica, seja muito bem-vinda ao Hora de Podcast. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Então, para a gente iniciar, doutora Mônica, você pode contar um pouquinho da tua história, da tua formação, né? Se tu é de Lages, como que chegou aqui? Fique à vontade. Então, eu sou natural de Belém, região norte do Brasil, e na época que eu conheci Lages, eu fazia especialização em patologia clínica. Então, foi uma trajetória um pouco cheia de atalhos e acabei em Lages na Festa do Pinhão de 1998. Então, foi a 10ª Festa do Pinhão. E conheci o Alexandre, que hoje é meu marido. E na época eu já era médica formada e fazia residência em outra especialização. E quando vim para cá, depois de estar casada, eu trabalhei um tempo no posto de saúde, aqui na cidade de Lages e um pouquinho na cidade do Painel. E depois que já estava com meu filho um pouquinho maior, na época o meu filho Eduardo já tinha 5 anos de idade, eu resolvi fazer oftalmologia. Dentro da oftalmologia, a gente consegue resolver um número bem grande de casos. Então, aqueles casos que não conseguem resolver dentro da oftalmologia são muito pequenos e as complicações, elas, no máximo, vão acontecer, que é uma situação extrema, né, que é a perda da visão. Então, o risco de vida é muito pequeno. Mas acontece casos de risco de vida. Mas dentro da oftalmologia, por ser uma especialização mais tranquila, para as mulheres é muito mais legal. Doutora, vamos para as perguntas em si, né? Sim. Hoje nosso tema é estrabismo. Para o pessoal de casa, explica o que exatamente é o estrabismo. Então, o estrabismo é uma alteração do movimento ocular. Então, você pode olhar para a pessoa ou para a criança, no caso aqui o tema é relacionado à pediatria, mas você olha para a pessoa e você tem um desvio dos olhos. Esse desvio pode ser para dentro, pode ser para fora ou pode ser vertical. Então, é um estrabismo convergente, divergente ou vertical. São os principais, né? E o estrabismo, você pode ver um estrabismo manifesto, que é aquele olhinho que você olha que é um olhinho torto, ou ele pode ser um estrabismo que a gente não vê na hora que você olha para a criança, mas em alguns momentos ele aparece, quando a criança está cansada, quando a criança está nervosa, e aí aquele olhinho ele fica torto. Então, basicamente, é o olhinho torto. Em alguns ângulos, então nem sempre ele é o tempo todo visível. Isso nem sempre é manifesto. Tá. E quando que ele surge, assim, tem um período, é nos primeiros meses, pode acontecer de os pais não perceberem, como você falou, e às vezes a criança crescer, como é que funciona isso? Essa pergunta é boa, até porque na hora da entrevista da criança com estrabismo, você precisa saber a idade da criança, porque a idade é importante. Tem alguns estrabismos que aparecem ainda na primeira infância. A criança nasce com estrabismo, que é aquele estrabismo que ele está relacionado mais com o atraso na maturidade do sistema que liga o olho ao cérebro. Então, é a visão e a parte cortical, a parte cerebral. E ele vai até os 3 meses. A partir dos 3 meses, você vai ter crianças com estrabismo que precisam ser avaliadas. Até os 3 meses de vida, você pode considerar ele como fisiológico. E a partir dali, é importante que vá ao oftalmologista para poder investigar. E quando a criança já é mais velha e que estava com a visão reta, o olhinho reto, e ficou estrábica, que são os casos agudos, né? Que você olha a criança, de repente começou a desviar o olho. Aí também é um caso importante para ser avaliado. É um caso grave que precisa ser avaliado pelo oftalmologista e às vezes também por outros profissionais, né? O neurologista também é um profissional que investiga esses casos. Que daí tem causas que são não só do olho, mas causas neurológicas, causas vasculares, que podem provocar esse estrabismo.
Então, o estrabismo crônico, aquela criança que sempre ficou com o olhinho torto, e o estrabismo agudo. São duas formas diferentes de você investigar. No caso, o agudo, ele se apresenta como um sintoma de uma outra situação. Sim. A causa é de uma origem diferente, entendi. Esse eu não tinha conhecimento. Dito isso, então pode ser que ocorra quando a gente é mais velho, pode ser que apareça em qualquer momento da vida. Pode. Os pacientes diabéticos, eles têm um problema que é uma paralisia que acontece por alteração vascular. E por momentos ele fica estrábico e depois quando você consegue controlar o diabetes, consegue estabilizar, você consegue melhorar. Como se fosse um sintoma mesmo. Sobre o estrabismo em si, ele afeta a visão de quem tem o problema? Sim. O estrabismo ele pode ser tanto a causa da visão ruim, como ele pode ser a consequência da visão ruim. Então, por exemplo, crianças que têm diferenças de grau entre os olhos, então um olho enxerga bem e o outro olho não enxerga bem, aquele olho que não enxerga bem, ele vai ficar perdido. Então, ele pode virar um olho amblíope. Se passar daquela fase de tratamento e você não tratar, aquele olhinho dificilmente vai conseguir uma recuperação da visão. Então, a idade chave ali que divide, né, ou você conseguir tratar e não conseguir tratar são 6 anos de vida. Então, até os 6 anos de vida é importante você avaliar a criança, para poder saber se aquela criança tem os 2 olhos simétricos, a visão igual, porque às vezes ela não demonstra. Então, o estrabismo ele pode ser a causa quando você tem o olhinho que tem o estrabismo e ele é simétrico, mas ele não está desenvolvendo, não por questão de grau, mas sim por questão de movimento. E aí esse movimento faz com que a criança não desenvolva muito bem aquele olhinho que está torto. Ou também ele pode ser a consequência, aquele olhinho ele não enxerga, por isso ele ficou estrábico. E aí são tratamentos que você faz semelhantes, mas com causas diferentes. Por isso, então, a importância de levar a criança para uma consulta, né? Mesmo que não se apresente nada ali visivelmente, mas é importante, a partir dos 3 meses de idade, já dá para avaliar isso. Interessante. Você falou ali que tem 3 tipos diferentes, né? Os 3 ali pode acontecer com as crianças. O que são a diferença entre os 3? A estética, né, é que chama mais atenção, né? O olhinho torto para dentro, o olhinho torto para fora e o olhinho que sobe. Então, são 3 formas de apresentação do estrabismo. Mas a causa pode ser a mesma causa, só que aqueles que tortam para dentro, o mais comum é a questão da anisometropia, né, e da hipermetropia. Então, é um termo técnico, mas que é o olhinho que enxerga ruim, tanto para longe quanto para perto, e aí ele acaba desviando por falta da correção, por falta do grau. E o olhinho, quando ele é estrábico para fora, algumas vezes pode ser problema de correção de óculos, mas também algumas vezes pode ser neurológico ou pode ser causado por outros problemas, tipo tumores, alterações vasculares, que também ele pode ter esse outro tipo de estrabismo. E o vertical, as síndromes, né? E também eu não falei aqui sobre o mais comum, que é o idiopático, que não tem causa. O olhinho ele é torto e ele não tem uma causa. E aí você precisa tratar e a maioria das vezes desses casos idiopáticos eles são cirúrgicos. E é normal acontecer assim, que não tem uma causa? É o mais comum. É o mais comum. É. Nossa, daí é de nascimento mesmo. O idiopático ele pode aparecer. Pode A formação ali do... Sim. Mas de qualquer forma, ele é o mesmo tratamento daí. Porque acaba sendo a estética ruim da criança. E já aproveitando, aprofundando um pouquinho nisso, doutora, como que ele afeta a vida da criança? Né? Tanto do ponto de vista ali, da saúde, quanto emocional, social. Como é que você percebe esse aspecto? A criança, ela é diferenciada, ela se adapta. Então, a maioria das crianças, elas chegam no consultório bem tranquilas, assim. Até uma idade, você consegue usar tampão na criança, você consegue colocar um óculos, você consegue realmente tratar aquela criança. A partir do momento que a criança cresce, aí a coisa muda, porque aí começa a ter esse problema que você citou, né? A parte social da criança, daí fica realmente mais necessário você intervir. Então, às vezes, você consegue o tratamento
o tratamento expectante, que a gente fala, que é acompanhar a criança para desenvolver a visão dela, sem se preocupar tanto com essa parte estética, essa parte social. Mas tem uma idade que tem crianças que, cada vez mais precoce, elas têm essa preocupação. Às vezes por causa da rede social, né, que elas acabam se preocupando com a aparência. Mas aqui o tratamento principal para o médico é a visão. É fazer com que a criança enxergue, o que é o mais difícil. Quando a gente pega ali essa questão da criança, às vezes o pai e a mãe não se preocupou tanto, não viu, ele vai se agravando com o tempo, o estrabismo, ou ele começou e fica assim, não precisa me preocupar, já aconteceu? Como é que acontece o processo? Então, o primeiro passo é o diagnóstico, saber a causa do estrabismo. Porque se você faz o diagnóstico, você consegue realmente direcionar para o tratamento. Então, o diagnóstico você tem as causas que a gente já falou sobre o grau da criança, a questão das doenças tipo tumores, alterações neurológicas também, como paralisia de nervos, que faz com que a criança fique estrábica. Então, essa causa, o diagnóstico é o principal, porque pode se agravar. Então, quando você tem um tumor, quando você tem uma alteração vascular, uma alteração neurológica, isso pode afetar a vida da criança. E aí pode se agravar e pode ser algo que realmente vai impactar na vida dela. Agora, quando você tem um estrabismo, onde é uma causa no olho da criança, uma causa, às vezes, pela alteração de um movimento ocular alterado, ou a presença de graus diferentes, ou o estrabismo idiopático, né? Você vai tratar para melhorar a visão dela, mas você não vai ter uma piora tão significativa em relação a agravamento, né? Por exemplo, uma criança que entorta o olho um pouquinho e daqui a pouco vai ficando mais tortinho, mais tortinho, mais tortinho. Isso pode acontecer se não tratar, mas é algo que não vai afetar a criança como a preocupação dos pais. Assim, de chegar e dizer assim, meu filho está piorando. É Em difícil termos de acontecer. visão, né? De Da visão, saúde ocular. isso. E Aham. também de você acontecer isso mesmo você tratando. Então, dificilmente isso vai acontecer. Quando você faz o diagnóstico, descobre a causa e trata, dificilmente você vai ter um agravamento, vai ter uma piora. Falando já dos tratamentos, né? Você até comentou ali do uso do tampão. Ainda é comum utilizar o tampão? Quais são as opções de tratamento hoje para o estrabismo, doutora? O paciente, quando tem risco de ambliopia, você, até os 6 anos de idade, você tem um resultado muito bom com o uso do tampão, porque você vai permitir com que o cérebro ele comece a criar conexões que antes não existiam. Então, aquele olhinho que está pouco estimulado, que é o olhinho que está entortando, ele vai receber todo o estímulo só para ele. Então, você vai ocluir o olho bom, e aí todas as interações neurológicas elas vão começar a se formar a partir do momento que você coloca aquele olhinho uma refração correta e você coloca aquele olhinho em tarefas que vão estimular a visão, né? Então, eu oriento a estimulação em casa ou tem lugares que também fazem essa estimulação, né? As clínicas de fisioterapia, os médicos que trabalham com essa área e que só fazem isso. Eu sou oftalmologista generalista, então eu atendo adultos, crianças, mas tem médicos que são especialistas só nesse assunto, e que daí tem uma equipe toda envolvida nisso. Então, essa parte a gente ainda pode melhorar. Então, a gente sempre tem objetivos na vida, né? Então, dentro da oftalmologia, no hospital, a gente pensa em melhorar essa região com um médico especializado no assunto, né? Então, ainda a gente não chegou nessa excelência que a gente gostaria, mas é importante, bem importante. Você diz alguém especialista na pediatria ou no assunto mesmo estrabismo? Não, eu acredito que como a gente trabalha com a equipe, por exemplo, dentro da oftalmologia já tem inúmeras áreas, né? Dentro da oftalmologia a gente consegue abraçar a grande maioria delas. A pediatria é uma delas, mas dentro da pediatria tem a parte de estimulação
tanto para a criança com estrabismo, como também a estimulação que a gente gostaria de ter também do paciente com visão subnormal, que também é uma outra especialização que, dentro da oftalmologia, a gente tem carência, não só em Lages, né, no Brasil. Entendi. Aqui. Seria uma inovação, assim, algo a mais para você mais. oferecer para o teu paciente. Legal, que bom saber disso, né? A gente já sabe da excelência que é o Hospital de Olhos da Serra, é referência, né? Exclusivo para oftalmologia. A gente sabe dos critérios que vocês utilizam para a escolha de profissionais, equipamentos sempre de última geração. A gente até falou em outros episódios aí, né? Que não perde para São Paulo, para grandes centros. Mas que bom ouvir que tem algo a mais sempre, né? Que você sempre tá olhando. É sinal de que estão estudando, estão buscando, né? Muito legal, doutora. Bacana. Inclusive essa humildade na fala também, né? De mostrar que está buscando algo a mais. Perfeito. Bem interessante. Doutora, eu quero puxar ali uma pergunta, até para a gente fazer um Reels depois ali, pensando exatamente nessa pergunta, né? Que é uma dúvida que muitas pessoas devem ter. Até você já deu uma explicadinha, mas eu vou repuxar essa questão. Seria o quê? O tampão ocular. Por que ele serve como algo para resolver o estrabismo? Porque você só deixa o teu olho tampado, né? Então, a nossa formação como ser humano depende de estímulo. Né? Se você tiver uma criança com alterações de motoras, onde a criança ela não caminha, ou ela não fala, ou ela não ouve, e ela não é colocada com aquele estímulo adequado, você vai ter uma criança que não vai aprender. Então, o olhinho, se ele não estiver enxergando, ele não vai aprender a enxergar. Então, para ele conseguir enxergar, você precisa colocar óculos, você precisa estimular com exercício. Só que, como nós temos 2 olhos, o cérebro sempre vai optar pelo olho melhor. Então, ele sempre vai mandar as conexões serem formadas e desenvolver aquele olho que enxerga. E se eu não tampar o olho que enxerga, o outro olho ele vai continuar sempre atrasado. Então, por isso o tampão. E depois, em crianças maiores, existe também outra alternativa de tratamento, que são os colírios, onde a gente mantém aquele olho que enxerga dilatado para deixar ele embaçado para poder também o outro olho desenvolver. Então, são 2 formas diferentes, só que esses casos você só faz para aquela criança que tem um estrabismo, onde a diferença de um olho para o outro não é muito grande. Quando a diferença entre a visão de um olho e do outro olho é muito grande, o colírio não funciona. Então, o colírio só funciona para aquela criança que tem uma diferença pequena. Daí, quando é grande, é o tampão. O tampão. Sempre o tampão. Eu fiquei imaginando como o nosso cérebro ele é interessante, o corpo como um todo, né? Envia para o que tá melhor ali, que na verdade isso depois não é bom, mas exigir, né, inteligência, essas conexões é interessante você falar isso, doutora, porque já fica também de dica pro pessoal de casa, né? Que às vezes o pessoal pensa, meu filho tá estrábico, é só colocar um tampão no olho bom que vai ficar melhor. Na realidade não, né? Tem que ir numa consulta com vocês para saber exatamente qual o nível de estrabismo e qual que seria o tratamento correto. Até porque nem tem como saber qual que é o olho bom, né? Muitas vezes precisa de uma avaliação, né, gente? Referente à cirurgia, doutora Mônica, é indicado em alguns casos cirurgia? Quais casos são indicados e como é que funciona a recuperação? Assim, a cirurgia do estrabismo é algo que você pode fazer desde bem pequeno e também você pode esperar. Então, quando que você opera o bebê? Quando que você opera a criança mais velha? Quando você tem uma certeza de que aquela cirurgia ela está indicada por conta da visão da criança. Então, crianças com estrabismo, onde elas não têm uma melhora somente com a estimulação, que você sabe que ela precisa da cirurgia, você indica a cirurgia. Então, realmente precisa de uma avaliação bem completa da criança para poder decidir qual é o momento melhor. Ele pode ser feito em qualquer momento. E o resultado cirúrgico, nem sempre você vai ter uma cirurgia só para resolver o problema dela. Então, muitas vezes você precisa de mais intervenções além de uma cirurgia. Porque depende muito de como é que vai cicatrizar aquele olho, quanto que vai melhorar. Se você for muito intempestivo, você pode mudar um estrabismo que era
divergente para um estrabismo convergente. Então, realmente, não é algo que você consiga medir de maneira muito precisa. Você vai operar com a intenção de deixar o paciente logo com o olhinho reto. Mas, às vezes, isso não acontece. Tem que fazer um Um acompanhamento. acompanhamento e, às vezes, precisa de outras intervenções, não só uma. E como é que funciona essa cirurgia, assim? Ela é algo muito complicado de fazer? Como é que é a recuperação? A criança vai sentir dor? Como é que funciona? Não, toda cirurgia é sempre com analgesia, né? Cirurgia de estrabismo, você vai mexer nos músculos, então você não vai entrar no olho. Então, são cirurgias onde você vai olhar para a criança, você vai ver um olhinho bem vermelho, inchado. Então, o pós-operatório, às vezes, assusta um pouco a família. Mas é uma cirurgia tranquila e segura. Assim, dificilmente você vai ter complicações. Você pode ter resultados não tão agradáveis para o médico, às vezes, por conta de você não ter aquele olhinho reto. Mas, em relação a complicações, é muito, muito pequena. Doutora, você falou ali que a principal preocupação com você, a principal preocupação de vocês seria a visão. Sim. É lógico isso, Uhum. né? Mas no caso daquela pessoa que tá com a visão certa, mas a parte estética tá incomodando ela, tem alguma coisa que possa ser feito? Sim. Existe o estrabismo que ele é um estrabismo não relacionado com o desenvolvimento, mas aquele idiopático, onde a criança tem a visão boa, mas o olhinho é torto. Então, ele acaba desenvolvendo a visão igual nos dois olhos, só que ele alterna. Um momento ele enxerga com um olho, outro momento ele enxerga com outro olho. E essa criança, geralmente, ela fica adulta, porque ela não tem nenhuma dificuldade e ela não vê isso como problema. E o que levaria essa criança a procurar seria a questão estética. E quando a criança tem a visão boa nos dois olhos e tem o estrabismo e você opera, a grande preocupação nossa é não deixar a criança com diplopia, que é a visão dupla, né? E isso é um pouco difícil, mas quando isso acontece, existem outros tratamentos, que é o óculos com prisma, que você vai corrigir aquele desvio pequeno e aquela visão dupla com lentes de óculos, onde você vai colocar um prisma que você vai alinhar. E nesse caso é sempre com cirurgia? Não, o tampão, por exemplo, ou outras alternativas funcionariam nesse caso que não afetou a visão? Esteticamente falando, é a cirurgia. É, Mas cirurgia. é cirurgia, mas existem outras formas, né? O uso do botox, quando você tem um músculo que é mais forte que o outro, você aplica o botox naquele músculo que é mais forte para ele poder ficar menos forte e conseguir alinhar o olhar. Ou o caso do prisma também é outro caso que você utiliza para melhorar isso. Nesses casos ali para adultos também, Pra certo? Sim. Perfeito. E puxando essa questão ali dos adultos, eu perguntei no início se os adultos podiam desenvolver, né? Adultos que já têm e não cuidaram disso a vida toda. Questão de tampão, esses outros tratamentos ali de desligar, desativar o melhor olho para trabalhar o olho ruim, funcionam ainda? Dá para reeducar a pessoa? Não. Essa parte, infelizmente, até os 6 anos de vida é o período que você consegue um resultado bom. No adulto, você não consegue. O adulto, ambíope, ele vai continuar ambíope. Mas ele pode melhorar a estética. Ele pode melhorar a aparência dele. O olhinho, através da cirurgia, através do botox, se você conseguir melhorar a aparência. E um outro caso também, quando você não consegue um bom resultado cirúrgico, também existe a lente de contato pintada, onde você vai colocar por cima do olho, aquele olho ambíope que não enxerga, que você não consegue um resultado cirúrgico bom, uma lente de contato que vai ficar paradinho o olho. Nossa, Ou quanta uma tecnologia. Doutora, e depois de corrigir, né, depois de fazer as intervenções ali, tanto o tratamento quanto a cirurgia, tu comentou ali que tem um acompanhamento, mas ok, você deu alta lá para o paciente, tá tudo certo. Pode voltar o problema ou não? Isso depende. 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 Uhum. Porque uma vez que você trata a criança, que ela se torna emétrope, que ela consegue uma visão boa,
e você dá alta para a criança em relação à visão dela, dificilmente aquela visão vai regredir. Mas para você dar alta, você precisa acompanhar ela pelo menos 1 ou 2 anos com a visão boa. Então, para você ter certeza de que aquele olhinho não vai perder aquilo que já conquistou. Então, quando você consegue e aquilo ali estabiliza, dificilmente vai voltar a ficar ruim. Agora, dependendo da causa, se você tem causas orgânicas, né, o resto do organismo da criança com algum problema, aí pode ser que aconteça do olhinho ficar torto de novo, né, por questão vascular, questão de tumores, questão neurológica, questão de síndromes. Então, Mas aí por outros fatores, né? Uhum, entendi. Doutora, vamos para um lado agora mais interessante, que eu estava bem curioso sobre isso, que são os mitos na área do estrabismo. Tem bastante questão ali que até as mães falam, não fica muito perto do computador, não fica muito perto, vai ficar vesgo, não vira os olhos. Tem bastante coisa que as mães falam disso, não é, Rose? É verdade. Então, o que você diria? É real, não é? Quais são os maiores mitos? Então, o primeiro mito não seria a palavra, mas assim, o primeiro engano que a gente tem é aquela criança que a família acha que é estrábico e que vai para o consultório e que a gente avalia a criança, ela não é estrábica, mas ela aparenta ser. Então, o que chama de pseudoestrabismo. É aquela criança que tem aquelas pregas epicânticas, que é o olhinho oriental ou o olhinho da criança com Down, né? Ele tem uma preguinha a mais e quando você olha para a criança, ela parece ser estrábica, mas ela não é. A criança que também tem a base nasal larga, né? Que tem essa parte de distância do olho, também larga, e você olha para a criança, a impressão que dá é que ela tem o olhinho torto também e não tem. Ou a criança que tem a distância pupilar muito próxima. É o olhinho que você olha para a criança e parece que é estrábica, também não é. Então, esse é um tipo de estrabismo que você não precisa de tratamento, não precisa de correção. Você vai só acompanhar e deixar a família calma, tranquila, que aquela criança vai enxergar bem e não vai piorar, né? Ela vai crescer e aquela impressão que você tem de ter um olhinho torto, você vai deixar de ter a hora que a criança crescer. E os mitos em relação à visão de perto, porque a criança, quando chega muito perto, realmente ela converge o olhar dela. Se a gente olha para frente, longe, nosso olho é reto. Quando a gente olha para perto, nosso olho converge. Então, quanto mais perto, mais a gente converge. Mas isso não gera estrabismo. O único problema é que você vai estimular com que aquele olho ele possa vir a ficar míope, por conta dele estar forçando. Então, o olhar de perto, Olha só. inclusive na época da pandemia, onde as crianças elas ficavam muito tempo no celular, ficaram míopes, porque elas forçaram demais. Então, foi uma época bem difícil. E não tinha muito o que fazer, porque não tinha uma outra alternativa, né? A criança tinha que ficar em casa. E aí as telas foram bem prejudiciais para a criança nessa época. Então, de fato, as telas realmente geram algum prejuízo, né? Prejuízo, não o estrabismo, mas geram, estimulam o aparecimento. Hoje as crianças estão bem expostas, né? Celular, TV e tudo mais. Tem uma brincadeira que as crianças fazem de olhar pro nariz, né? Agora que você falou. Não fica não dá estrabismo, mas pode dar a questão ali da miopia, né? Então, é bom não fazer. Deixar isso. Doutora Mônica, então nós estamos já nos encaminhando para o final do episódio e eu gostaria de deixar um espaço livre aí para as tuas considerações finais, alguma coisa que às vezes a gente esqueceu de perguntar e que tu queira deixar de recado para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, fique à vontade. Eu acho que foi muito bom, assim, as perguntas foram bem pertinentes e a gente teve a oportunidade de citar pelo menos várias causas do estrabismo e formas de tratamento e quando procurar. É o que eu acho que de recado é isso, você sempre procurar uma avaliação oftalmológica para saber se a criança ela tem uma visão boa e se essa visão ela é simétrica. As crianças elas se adaptam, então mesmo aquelas que enxergam ruim, aquelas que têm dificuldade e têm sintomas, elas não sabem referir. Às vezes o professor não consegue avaliar também, o pediatra também não consegue, só olhando para a criança, porque a criança ela é um ser inteligente que vai se adaptando.
E só com uma avaliação realmente especializada, onde você realmente faz os testes e você consegue detectar isso, você consegue tratar na época certa. Então, a partir dali, dos primeiros anos de vida, é importante fazer uma avaliação. Mesmo se você achar que a criança enxerga bem, não tem nenhuma doença, nenhum problema, é importante avaliar antes dos 6 anos. Até os 6 anos, a gente consegue tratar. Depois disso, fica muito mais difícil. Dificilmente você vai ter um mesmo resultado de tratar antes e tratar depois dos 6 anos. Então, é uma idade bem importante para você não deixar passar. Isso para o estrabismo, né? Mas Não, para para qualquer situação qualquer de situação visão. de Ah, visão. não sabia. Deixa eu... Mas de qualquer forma tem tratamento. Daí o óculos, né? Provavelmente. Óculos, Outras aham. doenças ali que Óculos, acomete. doenças, aham. Puxando esse assunto, você falou ali que é bom a pessoa levar os filhos antes dos 6 anos, Isso. certo? Eu levei meu filho com 1 ano de idade, por exemplo. Eu devo ir levar mais vezes para monitorar ou só uma vez já basta? Não, uma vez por ano é importante porque tem todo o desenvolvimento da criança. Então, com 1 ano de idade, você consegue fazer um exame ainda incompleto, porque a criança ela não informa. Então, você só fica 100% tranquilo quando você faz um exame onde a criança ela consegue interagir, onde ela consegue informar para você o quanto que ela está enxergando. Porque na hora que eu examino uma criança, que eu vejo que a criança está bem, que está com todos os parâmetros normais, não significa que ela vai desenvolver a visão. Pode ser que ela, no decorrer da vida dela, ela apresente algum problema e que, se não for corrigido, ela vai trazer prejuízo no desenvolvimento da visão dela. Então, uma vez por ano, pelo menos tem que É o ideal. dar uma olhadinha. E seria a partir de 1 ano mesmo? Começar a dar? Qualquer idade. Tem crianças que a gente avalia por conta dele ter tido complicação no parto ou nos primeiros dias de vida, e aí você precisa fazer uma avaliação logo, com dias de vida, você faz a avaliação da criança. Tem criança que com 1 ano, por conta de que tem história familiar de problema, né? Tem parentes que tiveram problema, que tiveram problemas genéticos e que podem ter um risco maior de apresentar algum problema na visão. Então, com 1 aninho você já leva e você já demonstra essa preocupação para o médico e o médico já vai direcionar a avaliação, vai ver toda a propedêutica normal da criança, mas vai se dedicar um pouquinho mais para aquela preocupação da família. E a criança, quando cresce, o olhinho cresce e o olhinho se modifica. Então, aquilo que era há 1 ano atrás, Tem que daqui a avaliar de novo. 1 ano já é diferente. E nas fases do crescimento, do estirão da criança, também são períodos onde a gente tem que avaliar. Então, às vezes, a criança já tem mais de 6 anos e ela começa a desenvolver aquela fase do crescimento rápido, do crescimento corporal rápido, e o olhinho vai crescer junto. E aí, aquele olhinho pode ser que fique míope também. Então, as fases, elas vão modificando. E aí, uma vez por ano é bom. O adulto, depois que estabiliza, esse a gente já até perdoou de não procurar a avaliação. Mas a criança, como ela não informa, é importante que faça a avaliação. É isso que tu traz da criança não informar e de se adaptar. É bem importante, a gente acaba não pensando. Mas como é que a criança vai saber, né? Ela nasceu, tá ali, ela enxerga mais embaçadinho, mas comparado ela é com o normal. quê? Comparado com o quê? Pra ela tá normal Tá aquilo normal. ali. Né? Então, realmente precisa do profissional, precisa de um equipamento adequado, né? Os pais não vão dar conta de muitas vezes perceber isso, ou até mesmo a escola, né? Então, é importante. Às vezes pode ser um grau menor, né? Vai de nível para nível. Então, é importante já levar até os 6 anos, né? Para essa avaliação. Até os 6 anos sempre. Aí, depois disso, uma vez por ano é o ideal. Isso. Doutora, gostaríamos de agradecer você por ter vindo aqui, ter contado para nós sobre essa importância e também o pessoal aí de em casa, né? É muito importante a gente estar falando sobre isso, porque eu estou aprendendo muito, eu acredito que a Rose também, e o pessoal aí de casa está aprendendo muito sobre esses temas também. Vocês aí de casa que chegaram até aqui, gostaram de conhecer a doutora, acharam muito importante e querem marcar uma consulta com a doutora, aqui está aparecendo o QR Code do Hospital de Olhos da Serra. Só passar o celular por ali, vocês vão ser encaminhados direto para o atendimento deles. Eles são muito bons, rápidos, e o atendimento deles é bem prático mesmo. Ali você agenda a consulta e já está apto para conhecer a doutora pessoalmente. É isso. Tem as redes sociais do Hospital de Olhos da Serra também, a gente vai deixar aqui do ladinho.
tem site, então vocês podem conferir tudo lá e agendar consulta aí, seja para criança, para adolescente, para adulto, né? Qualquer idade, que é bem importante mesmo. Então, doutora, muito obrigada pela sua presença. E esse foi mais um episódio do Hora D Podcast. Tchau, tchau, pessoal.